Olá, eu sou o pastor Mestre Apolo e eu quero conversar com você a respeito de predestinação e de livre-arbítrio. Você entende as coisas que você lê a esse respeito? O assunto de hoje, rápido e objetivamente, eu não estou aqui para trazer uma explicação detalhada, conforme alguns teólogos usam, exegética para você. Não temos tempo para isso, na correria do dia. Vejo a dificuldade enorme das pessoas se prender mais do que 10, 20 minutos em algum tipo de assunto. Então eu quero abrir alguns pontos para que você possa pensar sobre o assunto e tomar suas decisões. Predestinação e livre-arbítrio. Calvino ou arminiano? Calvinista ou arminianista? Enfim, você já ouviu falar sobre predestinação e livre-arbítrio? Será que você foi predestinado para algo, para alguma coisa, para alguma profissão, para alguma família, para algum local? E não importa o que você faça, você vai acabar fazendo aquilo que você foi predestinado. Ou você tem diante de ti as escolhas e você pode decidir o que fazer ou o que não fazer. Na verdade, queridos, sem fazer muito mistério, a Bíblia apoia os dois pontos e não define nenhum e nem outro como a conclusão final. Nós temos, por exemplo, aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui em Romanos capítulo 8, nós temos algo que define e apoia a predestinação. O Senhor o predestinou. Não tem questionamento, porque está escrito. Atos capítulo 13, versículo 48, vai dizer o seguinte: os gentios, ouvindo, alegraram-se e glorificaram na palavra do Senhor e creram, todos que havia de ser salvo, todos os que haviam sido destinado à vida eterna. Atos 13, 48. Mais uma vez, não tem como você questionar sobre a passagem de predestinação. Efésios 1 e 4 vai dizer que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para ser filhos dele em adoção, vivendo em amor. E nós temos o texto mais conhecido, que é o texto de Romanos, no capítulo 9, onde vai falar que Deus, ele aborreceu Esaú e ele amou Jacó, antes mesmo que ele tivesse nascido, tivesse praticado alguma coisa, mostrando a soberania e o poder da presciência, da consciência, da onipresença, da potência ou da potencialidade desse Deus. Então, nesses textos e muitos outros, nós vemos que a predestinação ela tem um fundamento bíblico. Agora, e a capacidade de escolher? Também. Porque nós vamos ler, por exemplo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui já tem. Para ter a vida eterna é preciso crer. Nós temos também Mateus 23 e 37, que Jesus disse: Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados, quantas vezes eu quis. Reuniu os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Então mostra que o ser humano escolheu não ser protegido pelo Senhor. E nós temos Mateus 24 e 13 que diz: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. É uma questão da condição humana, de perseverar e de lutar. Então nós vemos que predestinação e livre-arbítrio existe dentro da palavra. Então como que se resolve isso? Eu resolvo isso explicando o seguinte: olha, então, eu entendo que Deus, ele pode, e ele faz isso, ele sabe o futuro de todas as pessoas e de toda a humanidade, porque ele é Deus. É por isso que a Bíblia fala que antes de existir o mundo, Jesus já foi imolado, morto na mente do Senhor. Porque Deus, antes de criar o mundo, ele viu que o mundo ia se corromper no pecado, e ele viu que o Filho precisava ser morto para aplacar a justiça de Deus. Então Jesus foi morto antes de existir pecado. Mas como? Na mente de Deus. Porque Deus sabia que criando o homem ia pecar, a raça humana ia cair e ia precisar de um sacrifício. Então Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer.
Deus sabe quem vai lutar para ser justo e quem não importa com a palavra dele. Deus sabe com quem deseja melhorar e com quem deseja continuar do jeito que está. Então eu entendo, segundo está escrito lá em Efésios capítulo 1, que nós somos eleitos em Deus antes de todas as coisas, e Ele já nos abençoou com todo tipo de sorte de bênção. Então eu creio que cada ser humano que vive, ele é abençoado em Deus, com todos os tipos de sorte de bênção. Só que por que tem ser humano que vive uma vida desgraçada, miserável, nas drogas, no inferno, no suicídio, no crime, na morte, na arrogância, na maldade? Porque essas pessoas não quiseram viver o plano e o propósito de Deus. Deus tem o melhor, mas se o ser humano não quiser o melhor de Deus, e quiser ir para as encruzilhadas, se dobrar diante de uma imagem, invocar um outro nome, fazer os seus despachos, receber no seu corpo espíritos imundos, Deus não vai proibir essa pessoa de viver essa realidade falsa em relação da luz que Deus tem. Então, como que eu resolvo a predestinação e o livre-arbítrio? Eu entendo que cada pessoa ela é predestinada dentro da mente de Deus para viver em luz, em verdade e amor. Em justiça, em paz, em igualdade, em comunhão, em perdão, em dignidade. Então, como que eu resolvo a questão da predestinação? Eu creio que cada pessoa que existe, ela tem um sonho escrito, um projeto de vida escrito da parte do Senhor, conforme está escrito no Salmo 139, antes mesmo de eu levantar, antes mesmo de eu fazer alguma coisa, antes mesmo da palavra vir, o Senhor me conhece, o meu levantar e o meu deitar. Eu acredito que na mente de Deus, toda pessoa já é abençoada, segundo eu disse aqui em Efésios capítulo 1, com todo tipo de sorte e bênção, porém a pessoa precisa aceitar e acessar esse sonho e esse projeto de Deus. E uma das coisas mais simples que eu encontro dentro da palavra para explicar isso é Lucas capítulo 8. Quando Jesus ele entra no cemitério, indo para a região dos Gadarenos, e sai o endemoniado que vivia no cemitério, se cortando, amarrava ele com correntes, ele arrebentava as correntes, era um terror ali, era um maníaco do parque ali do cemitério. Vivia uma vida desgraçada, ninguém queria ele, nem a família, nem amigo, era perigoso. Mas quando ele viu Jesus expulsou o demônio, ele voltou a ter uma consciência, um raciocínio normal. Jesus não permitiu que ele seguisse Jesus, mas deixou ele na sua cidade para que ele fosse testemunho, ou seja, ele se tornou um missionário, um evangelista, um mestre, um pastor, na hora, assim que aconteceu a libertação. Aí, nesse ponto, uma chave foi virada. Antes vivia no cemitério e era o terror da localidade. Machucava, talvez matava as pessoas, era um lobisomem do momento. Depois que foi expulso o demônio, ele se tornou um líder espiritual, porque Jesus falou, fica e dá o testemunho, conta o que Deus fez com você. Então, quando ele foi liberto e Deus começou a viver na vida dele, ele foi então viver o propósito que Deus tinha para ele. Então, eu creio que cada pessoa, o assassino, o perverso, o adúltero, o pedófilo, o mentiroso, o arrogante, o ladrão, essa pessoa não nasceu para ser isso, ele nasceu para ser luz, sal da terra, filho de Deus, viver com o Espírito Santo e com os dons espirituais, mas ele ainda está cego, ele não acessou o projeto de Deus. Quando ele começar a acessar o projeto de Deus, mediante o Evangelho de Jesus Cristo, Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de modo que não importa mais pecado, ou engano ou profundidade, quando você entende o Evangelho mediante a fé e aceita o sacrifício de Jesus, você passa a viver aquilo que Deus predestinou para a sua vida. Uma vida em abundância, com dificuldades diárias, com dificuldades na semana, com dificuldades no mês e no ano e em suas estações, porém, com Deus te abençoando, com o Senhor governando a sua vida. No caso da mulher, vai ser um excelente filho, uma excelente mãe, uma excelente patroa, uma excelente empregada, um excelente dona de casa, um excelente empreendedor, uma excelente salva no ministério, na igreja. Como homem, filho, pai, patrão, empregado, você vai viver o que Deus deseja e escreveu para você viver. Mas você não pode acessar esse sonho de Deus se você não crê no Evangelho e não acessa mediante a chave que é Jesus. Só pode acessar os tesouros de Deus, da predestinação, daquilo que Deus predestinou você para ser, descobrindo o que é através de Jesus.
Então, cada pessoa precisa acessar a sua história, aquilo que Deus escreveu e predestinou através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus ninguém consegue ir ao Pai, sem Jesus ninguém consegue o Espírito Santo, sem Jesus ninguém consegue entendimento da palavra, sem Jesus você não consegue perdoar, você não consegue ser salvo. Então você acessa a predestinação. Você acessa a predestinação que Deus tem para você mediante a fé e crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Aí já não tem mais pergunta, eu fui predestinado para ser motorista, eu fui predestinado para ser médico, eu fui predestinado para ser pastor, Não, esquece isso, concentra no Evangelho, concentra em ser bom, concentra em ser justo, concentra em buscar revelações do seu espírito, e você vai entender aquilo que Deus nasceu, daquilo que Deus escreveu para você viver. Não fica concentrado na sua predestinação, fica concentrado para ser filho de Deus através de Cristo Jesus, que o Senhor vai governar os seus passos, assim como um pai segura na mão do filho e permite que o filho ande em segurança, não caia, não tropece. Se tropeçar, o pai o segura. Se você ficar preocupado com a predestinação, você vai cair num conflito grande, porque parece que na predestinação alguns foram predestinados para ser salvos, outros foram predestinados só para fazer uma missão na terra, outros foram predestinados para não ser salvo, e isso traz uma confusão enorme, porque se eu quero ser salvo, mas eu não fui predestinado, então Deus cometeu uma injustiça. Por que Ele escolheu você e não me escolheu? Ou se Deus quer me salvar e eu não quero, e eu não sou salvo porque Deus quer e eu não quero, parece que é uma impotência da parte do Senhor. Apesar que Deus também, mesmo sendo Deus, não pode forçar um homem a aceitar o próprio filho. Então são perguntas que não param, e questionamentos que vão gerar outro questionamento. Pastor, como eu sei que eu sou salvo? Eu sei porque eu sei através da fé em Cristo Jesus e do Evangelho que eu vivo e da transformação que eu percebo, que o Espírito transforma ou faz a transformação acontecer na minha vida. Eu sei que eu sou salvo por causa das revelações, eu sei que eu sou salvo por causa do Evangelho que em mim é colocado dentro do meu coração, da minha alma, e ele é exposto no meu comportamento. Logo, eu não preocupo mais se sou predestinado ou se tenho questão em escolhas, porque ambos acontecem na minha vida. Eu, como pastor mestre Apolo, sei que nasci para pregar o Evangelho, para ensinar, para trazer uma organização, para defender as questões do reino, e também sei que mediante o dia a dia preciso tomar decisões todos os dias e a todos os instantes. As duas coisas operam em mim mediante a fé, mediante o Evangelho, mediante a graça, mediante a comunhão, mediante todo tipo de bênção que o Senhor estabeleceu. Amém, querido? Vamos parando por aqui. Esse é o primeiro assunto do nosso curso Estudando com o Pastor Mestre Apolo, que é só uma forma de ajudar você a pensar e às vezes tentar resolver problemas e questionamentos de seminário, de escola, de perguntas que os outros fazem. Por que Deus não destruiu o diabo? Por que Deus permitiu que Adão pecasse, sabendo que ele ia pecar? São questionamentos que não nos importam. O que importa é entender e viver o Evangelho mediante a fé, tendo Jesus como Senhor, a igreja como corpo, como edifício, o Espírito Santo como guia, como consolador, os dons espirituais como foco para a edificação da igreja e da salvação das pessoas, porque elas são atraídas pelo milagre e encontram o verdadeiro Evangelho. Vivendo pela fé, agradamos a Deus, mesmo conforme escrito está em Hebreus capítulo 11. Não vamos conseguir tudo o que queremos, como os nossos profetas e patriarcas não conseguiram, mas eles morreram crendo, tendo certeza de uma pátria celestial. Que Deus te abençoe, que Deus traz paz para o seu coração, que Deus te ajude a viver pela fé, em amor, em carinho, em família, em comunhão, em ministério, em igreja, em crescimento de todas as áreas. Essa é a minha oração para você, para que você tenha paz em nome de Jesus. Se foi útil, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, comente e a gente vai caminhando junto em nome de Jesus. Até a próxima programação, se Deus quiser.